Olá! E aí, pessoal? Hoje a gente mergulha fundo no universo de World of Warcraft, que, olha só, já passou dos 7.500 dias no ar. É tempo pra caramba. Nossa, 7.500 dias é uma vida. E o mais impressionante é que o jogo não para, né? Sempre tem coisa nova acontecendo, coisa sendo descoberta. Exatamente. E é disso que a gente vai falar hoje. Vamos dar uma geral nas últimas novidades, desde conteúdo de história e desafios até umas coisas meio bizarras, podemos dizer. Com certeza, a pauta tá cheia. Vamos falar da nova campanha, Rise of the Red Dawn, de um novo nível de dificuldade para as explorações, os tais Overcharged Delves. Uhum. Vamos comentar também uma falha de escalonamento bem interessante, para não dizer outra coisa. E claro, itens por tempo limitado, colecionáveis e o que a comunidade anda jogando e criando. Perfeito. É bastante coisa pra gente desempacotar. Então vamos começar pelo começo, pelas novidades de conteúdo mais narrativas, digamos assim. A campanha nova. Isso. Patch 11.1.7, Rise of the Red Dawn. Ela acontece lá nas Terras Altas Arati, um cenário que já tem muita história, né? Sim, palco de muita tensão histórica entre Horda e Aliança. E quem são os protagonistas dessa vez? Olha, temos figuras bem importantes. Firene Lothar, que é uma personagem relativamente nova, mas com um sobrenome de peso, e junto dela, Dana Strobane, representando Stromgarde e a Aliança, e a Geira, Orquiza Magá, liderando as forças da Horda em Hammerfall. Interessante essa mistura. Firing, Dena e Gaora. Parece que a trama envolve alguma conspiração, certo? E essas tensões entre Stromgarde e Hammerfall que nunca realmente acabam. Exatamente. A história gira em torno de desconfianças, acusações, bem no clima tenso que a gente conhece de Araci. E a Feren está meio que no centro disso, tentando entender o que está acontecendo. Inclusive, para quem quiser se aprofundar nela, saiu um conto chamado Faith and Flame. Ah, legal! Um conto focado nela ajuda a dar mais contexto para a personagem, né? Sim, é narrado pela perspectiva dela. Ajuda a entender as motivações, as dúvidas. E as recompensas da campanha refletem bem essa dualidade da região. Como assim? O que tem de recompensa? Bom, tem tábardos específicos para quem se alinha mais com o Stromgarde ou Hammerfall, né, durante a campanha, sabe? E também uma ombreira cosmética bem bonita, a Sleplighter's Pauldrons, que parece inspirada no visual da própria Feren. Ah, que bacana! E títulos também, né? Vi algo sobre de Stromgarde ou de Hammerfall. Isso reforça a identidade ali na região. Isso mesmo. É um jeito de você mostrar para qual lado, digamos assim, seu personagem pendeu naquela história. É um conteúdo que enriquece o lore local e explora essas relações complicadas entre as facções num nível mais terrestre, sabe? Fora das ameaças cósmicas. Entendi. É bom ver o jogo voltando para essas tramas mais pé no chão também. Mas nem só de história vive a Azeroth, né? Tem desafio novo chegando também. As Overcharged Delves. O que é isso exatamente? Então, as Delphs, ou explorações, foram introduzidas como um conteúdo mais acessível para jogar sozinho ou em dupla, certo? Agora, com as Overcharged Delphs, a Blizzard está adicionando uma camada extra de dificuldade para quem curtiu o sistema, mas que é algo mais apimentado. Ah, interessante. É tipo um modo heróico para as Delves. É mais ou menos por aí. São 6 explorações específicas que ganham esse afixo novo, Overcharged. Isso significa inimigos mais fortes, talvez mecânicas extras. A gente ainda precisa ver todos os detalhes de como funciona na prática. E qual a motivação para encarar essa dificuldade maior? Recompensas melhores, imagino. Exato. A ideia é que essas Overcharged Delves deem recompensas mais robustas. O destaque é um cinto novo, chamado DISC, que significa Durable Information Storage Container. DISC, um cinto tecnológico, parece coisa de gnomo ou goblin. Totalmente. E o interessante dele é que ele é aprimorável e customizável. Você vai encontrar discos dentro dessas Delves Overcharged e esses discos concedem habilidades passivas diferentes para o seu personagem, tipo mais velocidade, um escudo periódico, coisas assim. Então é um sistema de progressão próprio dentro dessas Delphs? Você farma as Delphs para pegar discos e melhorar seu cinto para farmar Delphs mais difíceis. Basicamente isso.
E para ajudar a lidar com a dificuldade aumentada, também tem um sistema de poder emprestado temporário dentro delas, chamado Titan Console. Você coleta Titan Disk Shards lá dentro para ativar e melhorar essa console, ganhando buffs temporários que te ajudam a completar a exploração. Entendi. Parece um loop de gameplay bem definido para quem curte esse tipo de conteúdo solo ou em dupla. É uma alternativa interessante para as Míticas Plus ou Raids, né? Com certeza. É uma aposta em oferecer um caminho de progressão e desafio que não depende de montar um grupo grande e coordenado. Talvez para aquele jogador que tem menos tempo ou que prefere uma experiência mais introspectiva, mas ainda assim desafiadora. Faz sentido. Cria mais uma opção no cardápio do endgame. Agora, mudando um pouco de assunto. Saindo do conteúdo oficial e entrando nas peculiaridades que só o World of Warcraft proporciona. Aquela história do exploit. Ah, sim. Essa deu o que falar essa semana. O vídeo do Hextroy, né? Esse mesmo. Um caçador nível 20 conseguindo, basicamente, evaporar jogadores nível 80. Como diabos isso aconteceu? Parece coisa de outro mundo. Olha, é um daqueles casos clássicos de interação inesperada entre sistemas diferentes no WoW. O Hextroy é mestre em achar essas brechas, né? Ele tem um talento especial para isso, sem dúvida. Mas qual foi a mecânica por trás dessa vez? Pelo que ele demonstrou, envolvia um manequim de treino de nível baixo, a habilidade Death Chain de um Cavaleiro da Morte aliado e o próprio caçador nível 20. Basicamente, o dano que o caçador causava no manequim era, de alguma forma, escalonado de maneira absurda pela Death Chain quando transferido para alvos de nível 80. Caramba! Então a culpa é do escalonamento maluco do jogo. Em parte, sim. O WoW tem múltiplas camadas de escalonamento funcionando ao mesmo tempo. Tem o escalonamento de nível, o de item level, o escalonamento específico de PVP, o escalonamento para conteúdo legado. Quando essas coisas interagem de forma não prevista pelos desenvolvedores, surgem essas bizarrices. Não é a primeira vez que algo assim acontece, né? Lembro de outras histórias de personagens de nível baixo causando dano desproporcional de forma alguma. Especialmente em campos de batalha ou no mundo aberto, onde personagens de níveis muito diferentes podem interagir. É quase uma consequência inevitável da complexidade do jogo depois de tantos anos e tantas expansões. Cada sistema novo adiciona uma camada que pode potencialmente conflitar com algo antigo. É fascinante e assustador ao mesmo tempo. Mostra a criatividade dos jogadores em explorar cada cantinho do sistema. Mas aí tem o outro lado, né? A galera que usa o conhecimento do sistema para superar desafios extremos, mas dentro das regras. Exato. E tivemos um exemplo disso essa semana também. Um mago arcano que conseguiu completar sozinho uma visão horrenda de vento bravo com 8 máscaras ativas. 8 máscaras. Sozinho. Isso é insano. Eu mal consigo fazer com 1 ou 2 máscaras em grupo. Pois é. Pra quem não lembra, as visões horrendas já eram um conteúdo desafiador do final de Battle for Azeroth. E cada máscara ativada adicionava uma dificuldade extra significativa. Fazer com 8 máscaras ativas, sozinho, exige um nível de planejamento, execução e conhecimento da classe que é surreal. E o jogador ainda compartilhou um guia detalhado de como fez isso. Que dedicação! Mostra essa outra face da comunidade, a persistência, a habilidade de otimizar tudo ao extremo para superar um desafio proposto pelo jogo. É o oposto do exploit, né? É dominar as regras, não quebrá-las. É um contraste interessante. De um lado, a exploração de falhas inesperadas. Do outro, a maestria dos sistemas existentes. Ambos mostram a profundidade do jogo, de certa forma. Sem dúvida. E falando em desafios e maestria. E tempo correndo. Temos que dar um alerta importante. Ah, verdade. Alerta máximo piscando para os caçadores de demônios. Aquela chance de conseguir a aparência das Warglaves of Azeroth tá acabando. Exatamente. Só até o dia 10 de junho na América do Norte e 11 de junho na Europa. Para conseguir o transmog das Glaives de Guerra de Azeroth, você precisa ter as 2 lâminas originais no seu personagem e derrotar o Illidan na versão caminhada temporal da raid Templo Negro. É um evento bem específico, né? Tem que ter tido a sorte de dropar as lâminas originais lá atrás, em Burning Crusade, e agora fazer a Time Walking não é para qualquer um. Definitivamente não. É um item de prestígio. E para quem está fazendo a Time Walking do Templo Negro de qualquer forma, tem um bônus extra.
Qual? A missão semanal que a Vormu oferece lá em Shattrath, que te manda fazer a Raid Temple Walking, tem uma chance aumentada de dar a montaria Cinzas de Alar como recompensa na caixa. Opa, as cinzas de Alaar, aquela fênix maravilhosa. Isso sim é um bom incentivo para fazer a Team Walking, mesmo para quem não é Demon Hunter ou não tem as Arglaives. Com certeza, é uma das montarias mais cobiçadas do jogo. Então, fica a dica. Última chance para tentar pegar as Arglaives de Transmog e uma chance melhor de pegar as cinzas de Alar. Corram! Boa! E para quem perdeu essa janela ou está buscando outras coisas para colecionar, tem mais opções rolando, né? Tem sim. Uma coisa que ficou mais fácil recentemente é farmar reputação com a asa etérea, lá em Terralentes. Lembro que era um grind bem chatinho na época do BC. Era assim. Mas parece que com as mudanças de nível e talvez alguns ajustes não documentados, tá bem mais rápido conseguir exaltado com eles agora. E a recompensa vale a pena. São 6 montarias dracônicas coloridas. Para quem gosta de colecionar montarias, é uma boa pedida. 6 montarias, nossa, vale a pena dar uma olhada mesmo. E tem mais alguma montaria interessante ou item colecionável no radar? Tem uma montaria que é de profissão joalheria, mas que pode ser obtida por qualquer um com um pouco de esforço. A Pantera de Cristal do Caos, Void Crystal Panther. Pantera de Cristal do Caos? Essa eu não conheço. Como funciona? Ela é criada por joalheiros, mas os materiais principais para ela vêm das visões horrendas, aquelas que a gente comentou do Mago Arcano. Jogando as visões com máscaras ativas, você coleta uns cristais específicos. Então, mesmo sem ser joalheiro, eu posso farmar os materiais e pedir para alguém fazer ou comprar os materiais na casa de leilões. Exatamente. Torna a montaria acessível para todo mundo que estiver disposto a encarar as visões com um pouco mais de dificuldade. É uma pantera roxa, bem estilosa, feita de cristais. Legal? Mais uma opção para a lista de desejos. E falando em coisas criadas, fora do jogo a comunidade também não para, né? Viu umas fotos de Murlocs de pelúcia customizados? Ah, sim. O trabalho da Emenelin, uma fã super talentosa. Ela fez Murlocs fantasiados de personagens icônicos do WoW, tipo Bolvar Fordragon versão Lich King, Sylvanas. Ficaram incríveis. Muito legal ver essa paixão pelo universo do jogo transbordar para criações assim, né? É um carinho que vai além da tela. Totalmente. E essa paixão e engajamento também se refletem nas tendências dentro do próprio jogo. Saíram dados recentes sobre a popularidade das classes, por exemplo. Ah, é verdade. Eu vi isso. Parece que tivemos uma mudança no topo, né? Sim, paladinos agora são a classe mais jogada no nível máximo, batendo os 12,2%. Eles ultrapassaram os druidas que lideraram por um bom tempo. Paladinos no topo. Será que é o Retribution Paladin, que está muito forte no momento, ou é a versatilidade da classe com tanque, healer e DPS? O que você acha? Olha, provavelmente é uma combinação. O Hatch Paladin teve momentos de brilho recentes em termos de DPS, e a classe como um todo é muito popular, por oferecer os 3 papéis e ter uma fantasia bem forte, né? O Cavaleiro Sagrado, o Guerreiro da Luz. Faz sentido. E quem está lá embaixo, na lista de popularidade? No fim da fila, continuam os Evokers, a classe mais recente, e os Rogues Ladinos. Evoker ainda talvez sofrendo por ser restrito a uma raça só, e Ladino... Bom, Ladino sempre teve seus altos e baixos de popularidade. Talvez a fantasia de fora da lei furtivo não atraia tantos jogadores quanto outras. Curioso isso. E falando em comunidade, como ela interage com o jogo, teve uma notícia sobre um add-on clássico voltando, né? Sim, o Atlas Loot. Quem é das antigas vai lembrar com certeza. Aquele addon que mostrava as tabelas de loot de todas as masmorras e raids para você saber onde caía cada item. Nossa, Atlas Loot. Eu usava demais isso. Para planejar o que farmar, para ver o visual dos sets, era essencial. Pois é. E agora a comunidade pegou o addon original e atualizou para funcionar na versão atual do WoW, Retail. É um trabalho voluntário incrível, mostrando que ainda existe uma demanda por esse tipo de ferramenta, talvez algo que a interface padrão do jogo ainda não supra completamente para alguns jogadores. Que demais. É a nostalgia funcional em ação. E essa questão de popularidade de classe versus performance. Tem mais algum dado interessante?
Tem sim. Cruzando os dados de popularidade com os logs de performance em raids míticas, a gente vê umas coisas interessantes. Por exemplo, o Paladino Retribuição e o Caçador de Demônios Avok estão bem posicionados tanto em popularidade quanto em DPS. São classes que as pessoas gostam de jogar e que estão entregando bons números. Ok, isso faz sentido. Desempenho atrai jogadores. Mas aí tem o outro lado, o Evoker Devastação, por exemplo. Os logs mostram que ele tem um potencial de DPS muito alto, tá lá no topo das tabelas de performance, muitas lutas, mas como a gente viu, a classe em si continua sendo uma das menos populares. Então nem sempre o desempenho puro se traduz em popularidade. Talvez a jogabilidade, a fantasia da classe, ou até a restrição de raça pesem mais para algumas pessoas. Exatamente. Mostra que a escolha de classe é uma decisão complexa para muitos jogadores, não é só olhar a planilha de DPS. E para fechar esse bloco de tendências, uma notícia mais tecnológica. O que temos? O anúncio daqueles novos portáteis, os ROG L da Asus, que são basicamente PCs gamers de mão. E foi confirmado que eles rodam o Battle.net e, consequentemente, World of Warcraft. Uau! Jogar o WoW num portátil, isso sempre foi um sonho para muita gente, né? Lembra das discussões sobre Steam Tech? Sim, reacendeu totalmente a conversa sobre a viabilidade e o desejo de jogar WoW em plataformas móveis. Claro, tem a questão da interface, dos controles, mas a possibilidade técnica está cada vez mais real. Imagina fazer suas quests diárias ou farmar reputação na fila do banco. Seria interessante. Muita coisa acontecendo mesmo. Vamos tentar recapitular, então. A gente viu uma nova campanha em Arathi, aprofundando a história local com Faerûn, Danneth e Gaiara. Isso. Vimos os novos desafios das Overcharged Elves, oferecendo progressão e dificuldade para jogadores solo ou em dupla, com aquele cinto disc customizável. Daí passamos pela bizarrice do exploit de escalonamento do nível 20 versus nível 80, um lembrete da complexidade caótica dos sistemas do WoW. E o contraponto disso, a habilidade extrema do mago arcano nas visões horrendas com 8 máscaras, mostrando o domínio das regras do jogo. Não podemos esquecer o alerta. O Arglaives de Transmog e chance aumentada para cinzas de Alarnat Monwalking do Templo Negro estão acabando. Corram! E também as dicas de colecionáveis mais perenes, como as montarias da Azetéria e a Pantera de Cristal do Caos, além das criações fofas da comunidade, como os Murlocs de pelúcia. E fechamos com as tendências. Paladinos liderando a popularidade, a volta do Atlas Loot pela comunidade, a relação nem sempre direta entre DPS e popularidade de classe e a possibilidade cada vez mais real de jogar o WoW em portáteis. Ufa! Foi uma boa geral, né? E tudo isso junto levanta uma questão interessante para a gente pensar. Manda aí. Qual a reflexão final? Com o jogo recebendo conteúdo novo constantemente, como a campanha em Arathi, ao mesmo tempo revisitando o passado, com Time Walking, sendo quebrado por exploits que nascem da interação de sistemas antigos e novos, e com a própria comunidade ressuscitando ferramentas clássicas, como Atlas Loot. O que de fato define a experiência central de World of Warcraft hoje? Boa pergunta. É o conteúdo oficial, cuidadosamente planejado pela Blizzard? É a engenhosidade e às vezes a sorte dos jogadores em encontrar brechas ou superar desafios? Ou é essa constante nostalgia revisitada e reinterpretada, tanto pela empresa quanto pelos próprios jogadores? Onde está o coração do WoW atual? Fica aí a provocação, então. O que realmente faz o WoW ser WoW em 2025, depois de 7.500 dias? Algo para a gente continuar observando e discutindo. Exatamente. Até a próxima análise. Até lá.